A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, obrigada por nos acompanhar em mais uma semana no Cresce SC. Eu sou a jornalista Amelina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte. E hoje eu estou aqui no estúdio da Caerte com o Marco Antônio Oliveira. Ele que é consultor, sócio e fundador da O4B Consultoria. Bem-vindo, Marco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, menino. Um prazer estar aqui com você. Muito bom. O Marco ele é formado em matemática, tem especialização em gestão de negócios e gestão financeira e também é conselheiro do ecossistema Inova. Marco, conta um pouquinho pra gente como que foi a tua trajetória da matemática até a consultoria. Conexão estranha, né? Mas a matemática foi muito natural para mim, porque eu sempre pensei em lógica nas coisas, então a matemática foi um caminho natural logo pós terminar o ensino médio, hoje em dia é ensino médio, né? E aí eu fiz a matemática, o que me ajudou muito, até nos outros temas. Mas sempre senti uma necessidade, uma conexão com o mundo de negócio. Apesar de ser formado em matemática, eu sempre estive envolvido em projetos na área de negócio. Daí veio as especializações, essa busca por mais informação e conteúdo voltado para a estratégia na área de negócios e para conselho. Então foi meio que um processo, apesar de não tão linha reta, mas muito natural para mim, assim. Marco, conta também pra gente, eu vi que a O4B ela existe desde 2012, né? Como uma consultoria, uma gestão de negócios. Como que surgiu essa consultoria? São 4 sócios, é isso? Isso, são 4 sócios. História, voltando um pouco, em 2001 eu tive contato com uma metodologia de go-to-market e road-to-market, uma metodologia bastante transformadora. E eu tive contato com essa metodologia sentado na cadeira de executivo. E vivi essa metodologia durante mais de 10 anos, contratando consultorias e implantando a metodologia. Daí veio uma necessidade, em algum momento, aquela vontade de empreender, e eu sabia que a metodologia fazia muito sentido, e aí eu fiz uma transição para o mundo de consultoria. Foi aí que nasceu a O4B, final de 2012, e a O4B nasce já com uma experiência de 10 anos, porque ela nasce olhando para esse tipo de metodologia e apoiando as empresas nesse processo de transformação. Então a O4B nasce em 2012, e ela vem agora, fazendo 12 anos, com um forte foco em ajudar as empresas a gerar valor através dos modelos de negócio. E quando é um momento que uma empresa sente que precisa de uma consultoria? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que tem muitas vezes no momento de dor, uma pena. Então, quando está com alguma situação de baixa performance, perdendo mercado, resultados ruins, aí precisa de uma consultoria e aí tem esse insight de buscar uma ajuda externa. Mas hoje em dia isso é o mais normal, né? Infelizmente é o mais normal. Mas hoje em dia as empresas já estão habituando e trazendo as empresas de consultoria no momento de voo de cruzeiro, buscando melhoria dos processos, não só para resolver um problema. E a ajuda externa de consultoria, bem estruturada, com uma boa metodologia, traz uma provocação interessante. Então as empresas estão se habituando mais a trazer esse apoio externo de forma estruturada. Exatamente por isso que eu perguntei, porque geralmente as empresas procuram uma consultoria quando a situação já se instalou, situação ruim, né? Mas hoje as consultorias também nos ajudam a implementar cultura organizacional, a fazer transição de carreira de um funcionário para gestor. Então é importante também que as empresas, os empresários tenham essa consciência, né? Sabe o que acontece? Acho que o mercado mudou e as empresas estão se atentando a isso e mudando. A gente viveu durante muito tempo um mundo, né? Não só o mundo, mas os mercados estáveis, com poucas mudanças, com poucas transformações, com poucas provocações. E as empresas, por sua vez, se adaptaram a esse mercado que era mais estável. O que está acontecendo hoje é que o mercado está mudando muito rápido. O que está acontecendo hoje é que eu tenho muito mais inovação. O que está acontecendo hoje é que eu tenho muito mais concorrentes. Então, eu tenho muito mais gerações consumindo. Então, essa mudança de comportamento e essas tendências que estão impactando os negócios também estão provocando as empresas a buscar alguém que olhe para isso de forma mais estruturada. Daí entra a consultoria.
Então as consultorias estão apoiando essa transformação de forma antecipada, não necessariamente no momento de problema, né? Inclusive, tu falou de gerações, mas muitas gerações convivendo ao mesmo tempo, né? Pelo menos 3 gerações em alguns ambientes, então lidar com tudo isso e montar esse quebra-cabeça, ele acaba sendo mais difícil, a gente nunca teve isso, né? Então o que a gente tem hoje, né? Quando a gente olha na ponta de consumo, eu tenho 4, 5 gerações consumindo, né? Mesmo que ela não tenha poder aquisitivo ainda, né? Minha filha não gera riqueza, mas ela está consumindo. Sim. Então a gente nunca teve tanta gente consumindo ao mesmo tempo, tantas gerações consumindo ao mesmo tempo. E gerações que tomam uma decisão totalmente diferente. Então eu tenho um caderno na minha mala que eu gosto de anotar no caderno. Então eu compro um caderno, eu tenho uma parte de devices que eu poderia estar usando, mas eu prefiro anotar. A minha filha não usa caderno para nada. Então assim, eu acho que esse ambiente de mudança está provocando uma rediscussão dos modelos de negócio. Então eu tenho um ambiente que são vários compradores tomando decisão de forma diferente e mais do que isso, eu tenho um ambiente que está mudando rápido, né? A tendência vai impactar os negócios. Então esse movimento de se antecipar e discutir tendência e como ela impacta o meu negócio, como é que as gerações e as pessoas que trabalham impactam o negócio, tem provocado uma mudança. E até mudança de comportamento, né? A gente vê uma geração, por exemplo, como a minha, de que trabalhar muito era sinal de valorização e tem algumas gerações que já não estão mais nessa pegada, né? Mas que ao mesmo tempo geram um resultado e às vezes até melhor porque muitas horas não quer dizer um bom trabalho, né? Verdade. Então, essa consultoria também auxilia ao gestor a lidar com essas diferenças, né? Então o que a gente tem percebido muito é que a combinação das culturas, dos jeitos, né? A geração Z e o baby boomer, assim, não tem um errado ou outro certo. Tem formas diferentes de olhar para o mesmo negócio. Equilibrar isso e aprender com isso é muito rico. Então eu tenho um ambiente muito pouco flexível é ruim, ter um ambiente, na minha opinião, e a gente tem vivido isso, muito flexível é ruim. Ter uma empresa que tem pessoal muito das gerações passadas que não são disruptivos, não provocam um modelo é ruim. Ter um modelo com uma equipe super jovem que também não tem essa maturidade, às vezes também é ruim. Então o equilíbrio é muito interessante. E a gente tem provocado isso inclusive nas estruturas de conselho, né? Como é que eu monto um conselho para uma empresa que ele seja complementar, né? Que ele tenha uma visão mais holística? É um desafio. Nas empresas de Santa Catarina, em especial, a gente tem empresas centenárias aqui. Sim, então, e familiares, né? Familiares centenárias estão na 4ª geração. Então, como é que a gente aproveita o que tem de valor na primeira geração, porque trouxe a gente tem aqui, e ao mesmo tempo eu uso os skills, o aprendizado, né, a forma de pensar da 4ª geração para fazer um movimento de crescimento. Então, combinar isso é um desafio. E na 4B, segue um segmento de consultoria ou como que funciona? A gente atua em quase todos os segmentos. A gente tem projeto na área de educação, na área de alimentação, na área de moda, diversos. Na área de tecnologia, tem diversos. E cada um tem uma perspectiva única, né? Olha para o negócio e entende qual é a dor ou qual que é a mudança, a transformação que tem que ser feita. A gente estava no almoço comentando isso, a gente não tem nenhum projeto que é igual, nenhum. Apesar, às vezes, do problema, né? A dinâmica inicial do problema é parecida, a metodologia que a gente tem várias metodologias que a gente usa para fazer a abordagem, e ela ajuda a gente a organizar essa discussão, mas a forma de conduzir o produto final ele é muito específico. É um para um, assim, não dá para copiar uma solução de uma empresa para outra. E também tem algumas coisas que ainda dependem de um teste, né? Porque tem a consultoria, a gente vai, analisa tudo e às vezes não funciona e tem que trocar a rota no meio do caminho. Então não existe receita de bolo para uma consultoria, né? E aí, pegando esse gancho e falando um pouco de planejamento estratégico, assim, as empresas têm... não gostam de falar de planejamento estratégico. Aliás, nós temos uma cultura nossa aqui de não planejar, né? De não fazer plano, né? Qual que é o meu plano para os próximos 5 anos, como pessoa física? O que eu quero estudar, o que eu quero aprender, o que eu quero fazer? A gente não faz isso. É muito... A gente faz as metas de ano novo, né? E a gente coloca a culpa porque o mercado muda. Mas tem que ter um plano, assim. Qual que é o meu plano, né? E as empresas igual, não fazem plano. Não fazem esse desenho, né? Então... indo na linha do que você está falando, se eu não olho para esse plano e desenho rotas, não uma rota,
Por que eu estou falando de rotas, olhando para o planejamento estratégico? Porque como o cenário está mudando rápido, eu tenho que olhar para diversos cenários que se encaixam no meu objetivo estratégico e traçar rotas para ele. Mas não tem mais uma, né? Antigamente eu fazia uma rota. Então eu vou fazer meu plano, o plano do Marco. Aí eu vou fazer isso. Aí eu posso ter um objetivo, mas a forma de chegar nele, eu vou ter que adaptar dado as mudanças que acontecem na minha vida e no mercado, né? Eu estava olhando no teu LinkedIn e me chamou a atenção que uma das áreas que tu trabalhas é o desenvolvimento de líderes sociais, que é o voluntariado. Como que é esse projeto? Eu achei super legal. Pois é, a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa de impacto. Assim, o que a gente pode fazer como consultoria para ajudar? Porque a gente acredita que a nossa atuação é uma atuação expandida, né? A gente acredita em fazer transformação e transformação começa pelas pessoas. A gente transforma as pessoas, transforma os negócios e aí traz resultado. Aliás, tem uma frase do Simon Sinek que ele fala, se você não... Você faz negócio, você compra com pessoas, você gerencia pessoas, você fala com pessoas, você vive com pessoas, faz negócio com pessoas. Se você não gosta de pessoas, alguma coisa está errada. Então eu gosto muito de olhar para esse prisma. Voltando para a questão do voluntariado, a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa como a 4B, instituição, a gente fez algumas coisas, mas poucas coisas. Em 2018, a gente teve o prazer de conhecer o Edu Lira, que é da Gerando Falcões. E ali, naquele momento, a Gerando Falcões, que é uma ONG super conceituada, eles têm um impacto expandido, né? Porque eles começaram em Poá, numa região bem carente de São Paulo, município de São Paulo, e hoje eles atuam no Brasil todo, assim, são super fortes. Eles criaram uma rede Gerando Falcões de atuação em favela, né? Eles fazem projetos em favela. E naquele momento eles estavam aumentando a rede e estavam trazendo líderes sociais do Brasil inteiro. E o grande desafio deles é como é que eu pego esse líder social e preparo ele para ele fazer uma transformação, porque tem que transformar ele também. E aí a O4B entrou. Primeiro programa de mentoria para os líderes sociais que estão atuando em favelas do Brasil, ligados a Gerando Falcões, nós começamos a fazer. E aí eu brinco que foi muito legal, porque a gente aprendeu muito mais do que a gente recebeu muito mais conteúdo do que a gente deu de conteúdo. E um dos grandes aprendizados é que as pessoas fazem muito com muito pouco quando tem brilho no olho, quando tem um propósito claro. Então a gente ouve histórias assim de gente que vive... Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma favela, a nossa realidade do Brasil é uma realidade... Eu brinco que a gente vive uma bolha aqui, nós aqui, né? A realidade do Brasil é uma realidade bem complexa. Tem uma favela... E Santa Catarina, em especial, é um estado diferenciado, né? E pelos seus méritos, pelas questões de educação, do povo, acho que é muito legal. Assim, eu olho com carinho especial, apesar de ser paulista, a gente tem muito negócio aqui em Santa Catarina. Eu olho com carinho especial porque a gente tem de modelo aqui, que poderia estar sendo repetido em outros estados, em vários sentidos. Mas nós temos um estado do Brasil que é Alagoas, que a sua capital é Maceió, que tem uma favela nessa cidade que chama Favela do Vergel. Eles vivem lá de pescar ou caçar o marisco que dá numa lagoa. Me esqueci o nome agora. A renda per capita das famílias nessa favela é de R$380 por mês. Era há 4 anos atrás. Tem uma ONG lá, que é liderada pela Lisânia, que chama Instituto Manda Ver. E foi a minha primeira mentorada foi a Lisânia. E eu lembro que o aprendizado que eu tive com ela, por conta dessas questões de ter muito pouco e fazer muito, você olhava assim, a velocidade, o dinamismo, o poder de transformar coisas pequenas em coisas de alto impacto, e eu acho que esse aprendizado serve para tudo, sabe? É a tal da economia criativa, né? Que a gente fala. Impressionante o que eles fazem, é impressionante o que eles conseguem fazer. É impressionante. E tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no Brasil. E aí a gente participou, lá em 2018, desse processo, criamos o primeiro programa mais estruturado de mentoria, junto com o pessoal da Gerando Falcões. E aí o time da O4B, eles são convidados a se cadastrar como mentorandos. E aí os consultores mentoram as instituições, as ONGs do Brasil, com uma troca, né, de conhecimento, né? A gente leva um pouco de gestão, a gente recebe um pouco de protagonismo e energia. Nossa, muito legal. É bem legal. Parabéns por esse projeto, porque é super legal, até pela oportunidade, porque às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade de alguém que olhe
aquilo que ela está fazendo e dê uma validação mesmo, como tu falou, às vezes a gente aprende muito mais, né, do que ensina, mas essa troca é sempre válida. E eu acho que as pessoas, a gente viu muito isso, as pessoas entregando muito mais e se vitimizando, sabe? Eu sempre falo assim, para com isso. O impacto que está causando é muito legal, é muito importante. Vamos vender isso direito, no bom sentido. Para de achar que você está pedindo. Você não está pedindo. Quando eu vou falar com uma empresa, por exemplo, pedir aporte de capital para uma operação desse tipo, eu não estou pedindo. Estou falando assim, vem aqui me ajudar a corrigir um problema que a gente tem, que é um problema estrutural. Isso tem impacto para o teu negócio. Eu, como empresário, quando eu faço esse movimento, eu estou criando uma onda que é positiva para todo mundo, né? Então, tem uma mudança de comportamento deles também. A gente ajudou nisso. Isso é muito legal. E aproveitando que a gente está falando de mudança, de liderança, entrando para falar um pouquinho de comunicação. Um gestor, um líder, quais são as principais habilidades que tu consegues ver como consultor que são importantes ser desenvolvidas? Porque às vezes a gente cai de paraquedas num cargo de gestão e não tem a menor ideia. Vai fazer o que acredita ser melhor, mas assim, quais são algumas habilidades que esse líder precisa ter? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, a gente foi treinado para ser super-homem, né? Então, líder sabe tudo. Líder responde tudo. Líder lidera de uma forma... Isso é uma grande bobagem. O líder é um ser humano como qualquer outro. Então, acho que a primeira coisa é um líder tem que entender que não sabe tudo. O líder tem que entender que ele precisa de gente complementar. O líder precisa saber que ele lida com gente. Bom, não é com máquina. Né? Eu lido com pessoas. Direto ou indiretamente, quem vai fazer a coisa acontecer são as pessoas. Então, o líder, primeiro, não sou super-homem. 2, entende de pessoas. 3, ouve. A gente não ouve. Então ouve o teu cliente, ouve o teu par, ouve o teu time, ouve, porque ali tem uma riqueza de informação para você tomar decisão. Então, humildade, calma, entende que você lida com pessoas, escute, né? Tenha essa escuta constante para ouvir o que está acontecendo no ambiente. E uma quinta coisa que eu acho que é super importante é o lifelong learning, quer dizer, aprenda o tempo todo. Essa história da gente terminar, eu fiz meus cursos, minhas graduações, academia, mas eu aprendo todo dia. Eu tenho livro que eu leio o tempo todo, eu tenho podcast que eu escuto o tempo todo, eu tenho troca que eu faço o tempo todo, eu estou aprendendo o tempo todo. Então o líder, não é só líder, né? A gente tem que aprender o tempo todo, não para. E aí aprender qualquer assunto que faça sentido, que me complemente. Então eu acho que líder tem que, resumo, não sou super-homem, eu preciso de gente para me ajudar. 2, eu trabalho com gente. Se eu não entendo de gente, eu não sou líder. 3, escute o tempo todo. Escuta, para ouvir o time, aprende com isso. E 4, aprendizado contínuo. Eu acho que isso facilita a comunicação. Facilita você criar empatia. Facilita você criar um cenário que é mais colaborativo. Pensa que hoje em dia, antigamente, vamos pensar como é que era a estrutura do líder. Por que eu tinha um líder? Lá... Pós-guerra, como é que foram estruturados os organogramas, né? Eu mando, o time obedece. Hierarquia de exército. A organização das empresas nasceu nesse período ali, né? Pós-guerra, na Revolução Industrial, e o desenho, o modelo é eu tenho um cara que manda, eu tenho uma turma que obedece. Eu sou o general, o soldado obedece. Isso não funciona mais. Só que tem gente insistindo nisso, isso não é liderar. Então o líder tem que se reinventar às vezes. Ele tem que aprender que ele lidera pela troca, por criar o ambiente de comunidade, de dar contexto. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Marcelo Oliveira, que é um professor muito, muito bom. Ele fala, Marco, tem que dar contexto. Líder dá contexto. Líder dá ambiente. Líder explica o contexto. E as pessoas trabalham junto com ele no contexto. Então eu acho que o líder tem que se reinventar para ter uma boa comunicação. Então boa comunicação tem a ver com um líder novo, moderno, diferente. Acho que é isso que eu acredito. E claro, tu falou muito em troca. Eu acredito muito nessa troca de aprender e repassar o que sabe. Porque também, antigamente, tinha aquela coisa de, meu Deus, eu não vou passar o que eu sei porque vai virar meu concorrente. Eu acho que a gente já está numa geração que ensinar e essa troca, ela faz parte do nosso dia a dia justamente para essa comunicação clara. Não precisa falar difícil, né? Você aprende ensinando. Quando você está transferindo conhecimento, você está aprendendo mais do que você imagina.
E a informação hoje está disponível. Qualquer informação. Metodologia de consultoria. No passado era um baita no diferencial. Hoje em dia não é mais. O que diferencia a 4B de uma outra consultoria é o time dela. É o jeito que a gente faz consultoria. É o jeito humano. É o jeito preocupado com o resultado. E isso faz diferença. A informação pela informação, ela está disponível. Qualquer um tem. Essa semana eu estava lendo um livro da Marta Gabriel que fala justamente disso. Que quem tem medo da inteligência artificial esquece que o lado humano sempre vai vencer a máquina. Porque a máquina está ali para nos auxiliar, mas esse lado humano, esse olho no olho, essa proximidade, a máquina não faz. Então, acredito que case muito com isso que tu tens falado, né? É isso. Eu acho que a tecnologia ela vem para complementar o que a gente sabe fazer. A inteligência artificial, idem. Eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu preciso entender ela, preciso fazer com que a gente use, que ela me auxilie para melhorar a minha entrega, para melhorar a minha qualidade de vida. Se eu tenho uma inteligência artificial fazendo algo que me entrega algo melhor, com mais qualidade e me libera tempo para falar com pessoas, eu topo usar. Então, acho que faz muito sentido usar ferramentas para facilitar a nossa vida. Não tem nada de errado nisso. Exatamente. Bom, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Passou rápido, né? Então, eu queria que tu deixasse para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo pelo YouTube também, um conselho, uma frase, algo que auxilia os nossos gestores e os nossos ouvintes no dia a dia. Legal, isso é difícil de eu pensar aqui. Eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito. Então, eu vou falar o que a gente faz lá e o que eu acredito. Primeiro que... eu vou dar um exemplo bom, acho que ajuda com a frase aqui para finalizar. Hoje às 6h30 da manhã eu encontrei um ex-sócio da O4B no aeroporto. Fazia uns 2 anos que eu não via e a gente deu um abraço caloroso. Então isso tem a ver com a minha frase, é cuidar do relacionamento. Se eu como líder cuido das pessoas, eu tenho relacionamento duradouro. Eu não estou falando que tudo vai dar certo o tempo todo. Vai ter problema. Eu não estou falando que a gente vai acertar sempre. Vai ter problema. Mas uma coisa que você não pode abrir mão é da tua reputação. Se você não tem uma boa reputação como pessoa, você não vai ter reputação boa como negócio. Isso é uma frase meio que batida, né? E que às vezes demora para acontecer, mas acontece. Então, assim, cuida da reputação, cuida das pessoas como líder, como colaborador, não interessa. As coisas acontecem por aí. A gente, eu falo que lá na O4B, 70% dos projetos que a gente entrega, que são de... 100% dos projetos que a gente entrega, que são de alto sucesso, com alto resultado, tem a ver com relacionamento, com soft skills, com a forma que os times interagiram. Daí mostra que a parte técnica, a metodologia, ela é menos importante do que a parte relacional. Ter engajamento dos times é muito mais importante do que questões técnicas. Então, acho que a frase é: cuida do relacionamento, cuida das pessoas, cuida da comunicação, escute e faça um processo de mudança contínua, que eu acho que quem não está preocupado em mudar está com problema. Né? Em qualquer segmento, na comunicação, está mudando a comunicação. Então, se eu não estou atento para isso, eu vou estar fora do jogo. Na indústria, a indústria está mudando. Se eu tenho um foco para a indústria, começa a pensar no foco para o mercado, porque quem vai ditar a regra é o mercado, não é a indústria. Então, acho que esse processo de mudança contínua, respeitando as pessoas, cuidando de reputação e cuidando dos bons relacionamentos, é o que a gente faz lá e tem dado certo até aqui. E até pensando no longo prazo, porque relacionamento não é só enquanto a gente trabalha juntos, né? Como tu falou, é um ex-sócio. Vocês se encontraram depois de um tempo e continua a mesma proximidade, né? Eu vejo clientes nossos que olham para o cliente como se fosse um cofrinho, sabe? Eu vou lá, quebro o cofrinho, pego o dinheiro e acabou. Não é isso. Relacionamento com cliente, relacionamento com pessoas tem que ser previsto como um relacionamento de ciclo, de longo prazo. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar, é igual planta, né? Meio velho essa, mas até igual planta. Se eu não cuidar, ela morre. Então, assim, olha para esse teu cliente, no caso, o cliente de uma empresa, como uma pessoa que compra, recompra, o filho vai comprar. Então, como é que eu cuido disso? Tem que ser com carinho mesmo, assim. Sem muita não é simplificando a palavra carinho, não é isso? Mas porque negócio também é isso. Como é que eu cuido disso de forma cuidadosa, vai? Eu acho que isso é importante. Ótimo, Marco. Muitíssimo obrigada pela tua presença. Foi um prazer, muito legal. Eu quero agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaert. Na próxima semana nós estamos de volta aqui com o Cresce SC. Tchau, tchau.
Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIT.